Bom dia para os meus alunos do diurno e boa noite para os meus alunos do noturno. Nós estamos num momento de tantas novidades e tantos desafios. Desafios de diferentes intensidades, desafios em diferentes contextos. Cada um tem seus obstáculos a vencer, cada um tem as suas adaptações para fazer. Nesses tempos de coronavírus, Covid-19, todos nós estamos tentando fazer a nossa parte para a gente tentar se adaptar e se adequar ao que o momento exige de nós. Da minha parte, todos vocês sabem que a minha pouca intimidade com tecnologia, então para mim também é um desafio gravar essas aulas, conversar com vocês por meio de vídeo, por meio de meios telemáticos. Espero que com o tempo, e que isso não dure muito, mas ainda assim, espero que com o tempo eu me aperfeiçoe, eu melhore estas aulas e eu consiga vencer os desafios que me foram impostos nesse sentido. Espero que da parte de vocês também haja esse vencimento, né? essa transposição dos obstáculos que nos são impostos. E que no final disso, todos nós possamos sair mais fortes, mais serenos, mais equilibrados dessas situações desafiadoras que nos são impostas pelo nosso caminho. Muito bem. Para falar da aula agora, nós temos uma aula de 30 minutos que eu preciso fazer com vocês. Então eu vou até colocar um despertador aqui quando eu estiver chegando ao fim desses 30 minutos, eu saber, porque vocês já me conhecem, eu costumo me perder um pouco e falo e vou falando e perco tempo na hora que eu estou falando. Por isso eu vou fazer o mesmo modelo de aula que eu vinha fazendo com vocês dentro da sala de aula. Eu vou seguir o mesmo esquema, o mesmo material esquematizado que eu passei para vocês. Então estas aulas de tópicos vai seguir o mesmo modelo, o mesmo formato em relação aos tópicos que foram esquematizados para vocês e que já estarão disponíveis para vocês por meio da faculdade. Muito bem. Antes de eu começar de onde nós paramos, acho que vale a pena, até por conta do longo tempo que estamos sem contato direto, fazer um pouquinho de recapitulação do que já foi dito, né? Eu estava falando com vocês desde o começo que seguridade social, e nisso a gente já viu o conceito de seguridade social, nós já vimos quais são os princípios aplicáveis à seguridade social, nós vimos qual legislação é aplicável à seguridade social, mas nós vimos que das três partes que compõem a seguridade social, saúde, assistência social e a previdência social, aqui terá a nossa observação mais de perto, aqui será o enfoque das aulas, ao menos nesse primeiro momento, é a previdência social. A partir da delimitação do tema em previdência social, aí nós começamos a ver o que é a previdência social, princípios específicos da previdência social, e começamos e chegamos num ponto que é a divisão da previdência social. E que nesta divisão nós percebemos que a previdência social possui regime básico de previdência social e a previdência complementar. E que de regime básico de previdência social, que é compulsório, contributivo, coletivo e administrado pelo Estado, existem dois tipos. Existe o regime geral de previdência social e existe o regime próprio de previdência social. O regime próprio de previdência social é destinado para servidores públicos estatutários e para militares. Todos os demais trabalhadores, todos os demais segurados fazem parte, então, do regime geral de previdência social. Cabe aí no regime geral de previdência social, servidor público estatutário que por algum motivo não possui regime próprio de previdência já estruturado, já organizado. Por isso,
por exclusão e pela necessidade dele pertencer a um regime básico de previdência social, ele vai entrar para regime geral de previdência social, embora não seja esta a regra. A regra são para segurados da iniciativa privada e para empregados públicos contratados pela administração pública direta ou indireta. A aula vai ser, ou as aulas, o conteúdo da nossa matéria está relacionado ao regime geral de previdência social. Então, tudo que nós estamos falando até agora diz respeito ao regime geral de previdência social. Nós vimos, dentro de regime geral de previdência social, já especificamente nesse ponto, quem são os segurados do regime geral de previdência social. E aí nós vimos que existem os segurados obrigatórios e segurado facultativo. Como o próprio nome sugere, o segurado facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, mas que exerce a opção de fazer parte do regime geral de previdência social e, com isto, poder acessar os benefícios oferecidos pelo regime geral de previdência social. Ao lado do segurado facultativo, existem os segurados obrigatórios: empregado doméstico, trabalhador avulso, empresário, autônomo, equiparado ao autônomo, que são os contribuintes individuais, e ainda os contribuintes especiais. Como contribuintes ou segurados especiais, resumidamente, está produtor rural, pessoa física, pescador artesanal e o seringueiro ou extrativista vegetal. Mas desde que, em qualquer uma dessas modalidades, a atividade seja exercida em regime de economia familiar, sem a contratação de empregados permanentes, e no caso de produtor rural pessoa física, que a atividade seja ainda exercida em uma pequena propriedade rural não superior ao equivalente a 4 módulos fiscais. Qualquer um dos desrespeitos a esta configuração tira o segurado da categoria de segurado especial e ele é levado para a categoria de segurado contribuinte individual. Feita esta diferenciação, o que a gente começa a ver agora é o financiamento ou o custeio do regime geral, da Previdência Social. Na verdade, quando a Constituição Federal fala de custeio, fala de financiamento, e começa a falar disso no artigo 195 da Constituição Federal, ela prevê, num primeiro momento, o financiamento da Seguridade Social. E a gente já viu que um dos princípios da Seguridade Social é a diversidade na fonte de custeio. E de acordo com a Constituição Federal, a Seguridade Social ela é financiada de forma direta ou indireta por toda a sociedade. E nesse contexto inclui o Estado participando do financiamento. E quando eu falo Estado, falo da União, falo dos Estados, Distrito Federal, municípios, de forma direta ou indireta, falo dos empregadores, falo das empresas, falo dos próprios segurados. A Constituição Federal se refere ainda ao custeio feito por concursos de prognósticos, ao custeio feito pela arrecadação sobre as importações realizadas, a arrecadação feita sobre contribuição social incidente na base de cálculo de faturamento e lucro das empresas. Então, todo esse conjunto é destinado ao financiamento da Seguridade Social. Entretanto, como nós estamos dando enfoque à Previdência Social, a fonte de custeio, o financiamento, é mais limitado. Existe uma restrição no financiamento da Previdência Social. E nesta restrição é feita com três integrantes participativos do financiamento: o Estado, o empregador, as empresas e os segurados. O Estado participa de forma indireta ou indireta na Previdência Social de duas maneiras. De forma direta, o Estado participa do financiamento quando ele contrata segurados do regime geral de previdência social e faz recolhimento previdenciário em relação à remuneração paga a estes segurados. De forma indireta, ele participa do financiamento do custeio da previdência social quando ele precisa fazer aportes financeiros no caso de desequilíbrio atuarial da previdência social. Do mesmo jeito que o Estado participa,
os segurados participam do financiamento por meio de recolhimento de contribuições sociais. E as empresas, empregadores, entidades equiparadas às empresas, da mesma maneira, recolhem contribuições sociais e essas contribuições sociais é que fazem parte do financiamento, do custeio da Previdência Social. Aí a gente já começa a entender qual é o assunto de financiamento de Previdência Social. Em outras palavras, estou dizendo assim, de onde é que vem o dinheiro para custear os benefícios previdenciários fornecidos, entregues, pagos pelo regime geral de Previdência Social? De onde é que vem o custeio para bancar, para financiar estes benefícios? É disso que nós estamos falando aqui. Antes mesmo de eu entrar em cada um destes recolhimentos, dessas contribuições, acho que vale a pena dizer que existem casos de imunidades, ou seja, entidades que estão isentos ou pagamentos que estão isentos de recolhimento de contribuição previdenciária. Está isento, está imune de recolher contribuição previdenciária ou de incidir contribuição previdenciária os benefícios pagos pelo INSS que dizem respeito à aposentadoria e às pensões que o INSS paga. Sobre aposentadorias e pensões, não incide recolhimento de contribuição previdenciária. Essa imunidade é limitada ao regime geral de Previdência Social, não alcança, portanto, regime próprio de Previdência Social. Quer dizer, sobre o valor de aposentadoria e pensão paga pelo regime próprio de Previdência Social, é possível a incidência de contribuição previdenciária. Também estão isentas do recolhimento de contribuição previdenciária as entidades beneficentes de assistência social. Essas entidades beneficentes de assistência social, elas estão isentas de recolher contribuição previdenciária sobre a cota à parte delas, sobre a responsabilidade de pagamento delas mesmas. Mas ainda assim, para ser esta entidade beneficente de assistência social, que não vai recolher contribuição previdenciária, é necessário que não tenha finalidade lucrativa e é necessário que essa entidade promova a assistência social gratuitamente. Se ela se enquadra nesse perfil, ela também está dispensada de recolher contribuição previdenciária. Outra parte que está imune, que está isenta do recolhimento de contribuições previdenciárias são as exportações. As exportações estão isentas de recolhimento de contribuição social sobre receita ou faturamento desta exportação. Mas, de novo, quando eu falo de recolhimento, eu preciso ver o recolhimento que é feito pelo segurado e o recolhimento que é feito pelo contratante, pela empresa, pelo empregador. No caso de exportação, a isenção diz respeito à contribuição sobre faturamento e receita, não sobre folha de pagamento. Um outro tópico que foi separado aqui para nós conversarmos sobre ele, e são tópicos resumidos, e são tópicos só para a gente entender alguns aspectos do financiamento da Previdência Social, é o tópico que diz respeito à remissão e anistia das contribuições previdenciárias. A Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 11, expressamente veda remissão ou anistia das contribuições devidas pelo empregador, pela empresa ou por entidades a ela equiparadas, e também as contribuições devidas pelos segurados da Previdência Social. De um modo geral, então, não é permitido nem remissão, nem anistia das contribuições devidas, das contribuições que representam débito, tanto das empresas, como dos empregadores, como de entidades equiparadas à empresa, e como dos segurados, enfim, de quem tem a obrigação de fazer recolhimento das contribuições. Por outro lado, é possível que haja, e isso veio com a reforma trabalhista, no mesmo parágrafo do mesmo artigo, é possível que haja parcelamento da dívida previdenciária, mas ainda assim
o texto constitucional estabelece, o texto da emenda constitucional estabelece que este parcelamento não pode ter parcelas superiores ao período de 60 meses. Portanto, possível o parcelamento, desde que haja uma negociação com a Previdência Social, mas não pode ultrapassar 60 parcelas, não pode ultrapassar 60 meses. No que se refere ainda a um outro tema, até introdutório para o recolhimento das contribuições sociais, nós definirmos quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo das contribuições previdenciárias. O sujeito ativo das contribuições previdenciárias é aquele que tem a capacidade, a prerrogativa de fazer o recolhimento, de administrar, de fazer a fiscalização e de regulamentar o recolhimento das contribuições previdenciárias. Portanto, o sujeito ativo das contribuições previdenciárias é a União, mas a União representada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Isso porque é competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil fazer a arrecadação, fazer a fiscalização, fazer o lançamento na dívida pública, depois fazer a cobrança, enfim, e regulamentar o recolhimento em aspectos relacionados ao recolhimento de contribuição social. Por outro lado, o sujeito passivo das contribuições diz respeito a quem tem a obrigação de fazer o recolhimento. Portanto, o sujeito passivo destas contribuições é o contribuinte. E a gente chega no ponto de quem é que tem a obrigação de recolher as contribuições sociais. Quem é contribuinte para a Previdência Social. Antes de eu entrar no tópico dos contribuintes da Previdência Social e seu recolhimento, é importante eu fazer uma diferença. E é uma diferença que atende ao que nós estamos delimitando desde a nossa primeira aula. Quando eu falo de contribuição social, já esclarecendo que é contribuição social, e talvez vocês já até saibam disso, que a contribuição social ela tem natureza de tributo. Tem natureza de tributo aqui também, essa contribuição social, à exceção do segurado facultativo. Porque dos requisitos para ter natureza de tributo é a compulsoriedade. No caso do segurado facultativo, foge a ele exatamente o requisito da compulsoriedade, da obrigatoriedade do recolhimento. Por isso, é pacífico o entendimento de que a natureza jurídica desta contribuição social é de tributo na modalidade de contribuição social, mas também é pacífica a exceção referente ao segurado facultativo. Além da natureza jurídica da contribuição social, vale também diferenciar espécies de contribuição social no nosso tema, relativo ao que eu estou dizendo aqui. Relativo ao que eu estou dizendo aqui, contribuição social destinada para a Seguridade Social, para a Previdência Social e, de modo geral, contribuição social, é possível, então, diferenciar 3 tipos de contribuições sociais. Uma é chamada de contribuição social previdenciária. E como o próprio nome diz, se é contribuição social previdenciária, a destinação dela é específica para financiamento da Previdência Social. É esta contribuição, então, que é recolhida pelos segurados da Previdência Social, que é recolhida pelo empregador, por empresa, entidade equiparada à empresa e recolhida pela administração pública na condição de empregador ou até em casos excepcionais de parte financeira. Esta é a contribuição social previdenciária que na maior parte das vezes não é chamada a todo momento de contribuição social previdenciária. Normalmente a gente só se refere a ela como contribuição previdenciária, mas entendam, me refiro à contribuição social previdenciária, portanto, destinada especificamente para o financiamento da Previdência Social. Existe, por outro lado, a contribuição social não previdenciária,
também relacionada ao assunto que eu estou tratando aqui. Só que essa contribuição previdenciária, essa contribuição social não previdenciária, essa não se destina especificamente à previdência social. Essa se destina a toda a seguridade social. Inclusive, portanto, se destina ao financiamento da saúde, se destina ao financiamento da assistência social, se destina também ao financiamento da previdência social. Aí entram outras fontes de financiamento. Aí entra o recolhimento sobre faturamento, sobre lucro, sobre concursos de prognóstico, o recolhimento sobre as importações. Estas, portanto, são contribuições sociais, mas não previdenciárias no sentido de não serem específicas para a previdência social. E ainda existem as contribuições sociais gerais. Essas contribuições sociais gerais, no que diz respeito ao tema que nós estamos abordando aqui, são contribuições sociais destinadas a terceiros. Por exemplo, o Sistema S de contribuição social, Senar, Senai, Senac, SESI, todos esses sistemas aproveitam-se ou são financiados por contribuições sociais, mas contribuições sociais gerais, que também não são destinadas especificamente para a previdência social. Então, quando eu falo de contribuição social na área de seguridade social, na área de previdência social, existem essas três diferenças que precisam ser analisadas, que precisam ser cuidadas. Feito isso, e se a gente vai falar de regime geral de previdência social, é claro, até por uma questão de coerência, que o que vai ser abordado com mais ênfase aqui, que vai ser abordado com uma análise mais aprofundada, não é qualquer contribuição social, não é a contribuição social do direito tributário. O que vai ser abordado aqui são as contribuições sociais, ou o que será abordado aqui é o tema relativo às contribuições sociais previdenciárias, ou simplesmente, daqui para frente, contribuições previdenciárias. Se eu disse para vocês que as contribuições sociais, a grosso modo, considerando a administração pública como empregador, de acordo mesmo com a Constituição Federal, essa contribuição previdenciária, ela vai ser recolhida pelo tripé de custeio. O Estado, empregador, empresa, entidade equiparada à empresa e pelo próprio segurado. Eu vou começar a tratar da contribuição social previdenciária recolhida pelo segurado. Então, vou falar da contribuição previdenciária do segurado, cota parte do segurado. A gente já viu que para ser o segurado obrigatório da Previdência Social, o requisito primeiro é exercer atividade remunerada. Por isso que a ideia de contribuinte obrigatório da Previdência Social está vinculada à ideia de trabalhador, independente de possuir vínculo empregatício ou não. Pode ser qualquer trabalhador, no sentido de que trabalhador que exerce atividade remunerada. É claro que eu vou falar na sequência do segurado facultativo, aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada. Mas vou começar pelos segurados obrigatórios. Vou começar pelo segurado empregado. Quando eu falo de segurado empregado, e qualquer segurado ainda antes disso, eu preciso ter uma alíquota de recolhimento para estabelecer qual é o valor que vai ser recolhido. E também preciso ter uma base de cálculo. O valor do percentual da alíquota vai incidir sobre qual base de cálculo? No caso dos segurados, especialmente segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e até o segurado facultativo, a base de cálculo difere de acordo com o tipo de segurado que ele é. Independente disso, essa base de cálculo recebe o nome de salário de contribuição. E presta atenção no nome, salário de contribuição. Não é à toa que recebe esse nome. Salário de contribuição
porque o valor da contribuição que vai ser recolhida é calculado de acordo com o que foi apurado nessa base de cálculo, nesse salário de contribuição. A importância de estabelecer o salário de contribuição é porque depois o valor do benefício, o salário de benefício, ele também estará atrelado ao que foi estabelecido como salário de contribuição. Por isso o salário de contribuição ele é atualizado mensalmente para não perder a paridade depois lá com o valor do benefício, com o valor da renda mensal do benefício, enfim, com o valor do salário de benefício. Por isso eu preciso estabelecer, quando eu falo de recolhimento de contribuição previdenciária, eu preciso estabelecer qual é o salário de contribuição. Vou começar a estabelecer o salário de contribuição do segurado empregado, do segurado empregado e também do segurado trabalhador avulso. No caso deles, o salário de contribuição é estabelecido sobre a soma dos rendimentos mensais que foram pagos a estes segurados. Se é segurado empregado e tem um único emprego, o salário de contribuição dele será calculado, será considerado de acordo com o valor da remuneração dele. Se é segurado trabalhador avulso, o salário de contribuição dele vai ser calculado de acordo com a somatória de todos os recebimentos que ele teve, independente de quais foram, de quantos foram os tomadores de serviços, em determinado mês de apuração do salário de contribuição. Por sua vez, no que se refere ao segurado empregado doméstico, o salário de contribuição vai ser o valor do salário, o valor da remuneração indicado na CTPS ou anotado na CTPS do empregado. Parece ser redundante, porque se o valor do salário de contribuição do empregado doméstico é o valor que está anotado na CTPS do empregado doméstico, o valor anotado deve corresponder ao valor pago, efetivamente pago pelo empregador doméstico. Então, em última análise, o salário de contribuição do empregado doméstico também deve corresponder ao valor da remuneração mensal que ele recebe. No caso, por outro lado, do contribuinte individual, aí eu preciso analisar o seguinte: o contribuinte individual, resumidamente, empresário, autônomo e trabalhadores equiparados a autônomo, entra aí o eventual, entra aí o religioso, entra aí quem trabalha em cartório extrajudicial, enfim, ou proprietário de cartório extrajudicial, titular, notário, enfim. No caso de contribuinte individual, é necessário apurar qual é a somatória dos rendimentos ou da remuneração que ele obteve como contraprestação do serviço que ele prestou em determinado mês. Somatória do serviço que ele prestou para diferentes contratantes, para pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, para diferentes pessoas. Esta somatória dentro de um mesmo mês corresponde ao salário de contribuição do contribuinte individual. No caso do empresário, o valor do salário de contribuição deve corresponder, então, à remuneração que ele recebe, vinculada à prolabore e até ao capital social da empresa. De qualquer maneira, ao que ele recebe mensalmente pelo exercício da atividade dele. Esse é o salário de contribuição do contribuinte individual. E no caso do segurado facultativo, o salário de contribuição será aquele que ele mesmo indicou quando ele fez a sua inscrição no regime geral de previdência social. Ele mesmo, então, vai fixar, vai estabelecer qual é o valor do seu salário de contribuição. Em qualquer um destes casos que eu falei até agora, segurado empregado, segurado trabalhador avulso, segurado empregado doméstico, segurado contribuinte individual e segurado facultativo, para qualquer um destes casos, é necessário observar para salário de contribuição um valor mínimo e um valor máximo
Então a gente fala, tem um teto limite mínimo, perdão, tem um limite mínimo e tem um limite máximo. O limite mínimo para salário de contribuição é o equivalente a um salário mínimo ou então ao chamado piso da categoria, no caso do segurado empregado. Isso porque, no caso do segurado empregado, que tenha convenção coletiva, que estabeleça um valor mínimo de remuneração para determinada categoria, de determinada base territorial, este é o salário mínimo para aquela categoria, daquela base territorial. E por isso é chamado piso daquela categoria. Toda categoria que tem um piso salarial estabelecido por meio de negociação coletiva não pode receber salário mensal para quem cumpre jornada integral de 8 horas diárias, 44 horas semanais, não pode legalmente receber valor inferior ao piso da categoria. Por outro lado, para todos os demais trabalhadores que não terão piso da categoria, ou até alguns empregados que não têm piso da categoria estabelecido em negociação coletiva, o limite mínimo estabelecido nestes casos é o salário mínimo. Então, dá para nós pensarmos em salário mínimo fazendo a adequação conforme o caso para salário mínimo ou piso da categoria. Falando salário mínimo, já dá para a gente adequar as duas possibilidades. No que se refere ao limite máximo, ao teto, é o famoso teto do Regime Geral de Previdência Social. Anualmente ele é atualizado e para o ano de 2020 ele foi atualizado no valor de 6 mil. O meu alarme tocou. Significa então que eu tenho que encerrar esse primeiro módulo de aula, essa primeira aula. Mas eu encerro aqui e faço o fechamento. E na sequência eu vou abrir a aula número 2, exatamente de onde eu parei. Só para não perder o valor. O valor é de R$ 6.101,06. Esse é o máximo do Regime Geral de Previdência Social. Termino aqui, mas na sequência abro a aula número 2 e conversamos sobre ela daqui a pouquinho. Muito obrigado e até mais tarde.